Olá, aventureiros e amantes de narrativas épicas! Se você é fã de mundos fantásticos, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que temos a oferecer. Hoje, vamos nos aprofundar em um tópico que raramente deixa de fascinar: a Cidade Submersa, uma lenda envolta em mistério, com histórias imersivas e, claro, muita aventura. A Cidade Submersa, como muitas lendas, possui origens e versões variadas, mas um aspecto que se destaca é a presença de mitos sobre civilizações que desapareceram sob as ondas, deixando atrás de si um legado de segredos que seduzem exploradores e curiosos há milênios. Esses mitos são intrigantes não apenas por suas narrativas envolventes, mas também pela riqueza de detalhes que podem ser explorados durante uma campanha de RPG. Já pensou em criar uma narrativa onde os personagens buscam não só uma cidade perdida, mas também os segredos de uma cultura que existiu antes do tempo? Uma civilização que, embora desaparecida, deixou vestígios impressionantes, agora encobertos pelo silêncio profundo do abismo. Uma história emblemática e reverenciada é a de Atlântida. Platão descreve essa avançada civilização como uma sociedade rica não apenas em tecnologia, mas também em magia. A narrativa de Atlântida é rica em simbolismos e complexidades, refletindo utopias e distopias, onde inovações coexistem com a natureza e o poder corrompe. O mais fascinante é que a profundidade dessa narrativa é tão significativa que muitos interpretam suas mensagens como críticas sociais, refletindo questões relevantes até os dias de hoje. Contudo, Atlântida não é uma exceção. Inúmeras culturas ao redor do mundo têm suas próprias histórias de cidades submersas. O Lago Titicaca, por exemplo, é cercado de lendas sobre uma cidade dourada chamada Paititi, que supostamente se esconde sob suas águas cristalinas. O folclore eslavo também traz à tona a narrativa da cidade mística de Kitej, que se retirou da visão dos mortais para proteger sua pureza sagrada. Essas histórias e lendas fornecem um imenso material para a criação de narrativas de RPG. Ao conceber sua própria história sobre uma cidade submersa, considere alguns elementos essenciais. Primeiro, como é a geografia desse lugar? As ruínas estão cobertas por corais vibrantes e algas luminosas que dançam com o movimento da água. Existe uma interação mágica e sutil com a fauna marinha que pode se tornar um fator crucial na narrativa. Descrições vívidas podem levar seus jogadores a se sentirem verdadeiramente imersos nas profundezas do oceano. Imagine-os mergulhando entre colunas adornadas em ruínas, explorando palácios que brilharam com metais valiosos que nunca conheceram a luz do dia, enquanto são envolvidos por um silêncio quase sagrado, interrompido apenas pelo som das bolhas de ar subindo à superfície. Seguindo essa linha de pensamento, pense nos habitantes da cidade que ainda podem estar vivos. Poderiam ser espíritos dos antigos cidadãos, seres marinhos que evoluíram a partir deles, ou até mesmo monstros que guardam atentamente os segredos da cidade. Por exemplo, imagine uma consciência coletiva formada por almas perdidas que perambulam pelas estruturas submersas, interagindo com os jogadores e revelando pistas essenciais sobre sua história, enquanto cobram um preço por esse conhecimento. Que tal incluir um sistema em que os jogadores precisam sacrificar algo valioso de seu passado em troca de informações críticas sobre a localização de artefatos antigos? Esses tipos de dilemas podem criar momentos emocionantes e testes morais genuínos, tornando a aventura ainda mais cativante e pessoal. Além disso, a mecânica de jogo se torna um aspecto crucial a ser considerado. Como o ambiente aquático influenciará as habilidades e capacidades dos jogadores? Eles necessitarão de equipamentos especiais ou feitiços que permitam respirar debaixo d'água. A batalha sob as ondas pode apresentar desafios únicos. Quem se adaptará melhor a esse ambiente e como isso impactará suas táticas de combate. Além disso, pense na inclusão de desafios que refletirão as reais dificuldades de exploração desses locais, como correntes fortes, escuridão opressiva e a pressão intensa nas profundezas do mar. Imagine os jogadores lutando não apenas contra inimigos, mas também se esforçando contra as limitações impostas pelo ambiente, necessitando de poções especiais que não apenas permitam a respiração, mas que também possibilitem movimentos ágeis nas traiçoeiras profundezas do oceano. Agora, vamos considerar as tramas que podem emergir a partir de uma cidade submersa. Que tipo de conflitos podem surgir em uma configuração tão rica?
Pode haver uma busca por um artefato perdido, uma luta entre facções rivais, ou a necessidade de resolver mistérios antigos que impactariam o mundo na superfície. Além disso, imagine uma deusa adormecida, ansiosa por libertação, ou um rei exilado que poderia unir seres da superfície com aqueles das profundezas. Cada uma dessas tramas abre um leque vasto de possibilidades, elevando a experiência do jogo a um novo patamar e criando um sentido de urgência palpável nas decisões dos jogadores. Estão prontos para dar um mergulho profundo nessa narrativa? Junte-se a nós nesta jornada repleta de suspense, aprendizado e diversão no universo do RPG. Ao explorarmos a cidade submersa, é fundamental compreender os mitos e lendas que a cercam. Esses relatos misteriosos não apenas estimulam a imaginação, mas também influenciam as narrativas nas mesas de RPG de inúmeras campanhas. Um dos mitos mais intrigantes gira em torno da noção de que a cidade foi construída por uma antiga civilização que dominava a magia da água. Segundo as histórias, seus habitantes ergueram monumentos grandiosos, com palácios e templos que refletiam a luz do sol que dançava na superfície aquática, criando uma visão deslumbrante que atraía todos os que passavam acima. Relatos ancestrais contam que esses palácios eram adornados com pedras preciosas subaquáticas que resplandeciam sob a luz do luar. As safiras, por exemplo, em tons de azul profundo, e as esmeraldas de um verde vibrante eram ditas encantadas, possuindo propriedades mágicas que poderiam curar ou até conceder visões do futuro. Entretanto, tal abundância gerou a inveja de seres sobrenaturais, como sereias e outras criaturas mitológicas que eram as guardiãs do local. As legendas afirmam que a convivência entre humanos e essas entidades marinhas começou de forma pacífica, até que um momento catastrófico de traição resultou em uma inundação devastadora, aprisionando a civilização nas profundezas do oceano, tornando as ruínas da cidade um enigma que aguarda para ser desvendado. Essa narrativa de traição pode alimentar os desafios enfrentados pelos jogadores em suas aventuras, onde confiar em aliados pode se tornar uma questão de vida ou morte. Nos jogos de RPG, os jogadores podem encontrar personagens que são descendentes dessas civilizações submarinas, levando suas histórias a um nível emocional rico e profundo. As interações entre esses antigos habitantes e os novos exploradores podem enriquecer a narrativa, além de gerar dilemas interessantes sobre identidade e legado. Por exemplo, podemos imaginar a jornada de um jovem herói que descobre que suas raízes estão entrelaçadas com esse legado esquecido. Ao longo do caminho, ele pode se deparar com um mentor espiritual, talvez um fantasma do passado em busca de redenção que oferece conselhos e testes, moldando seu destino. O que ocorre quando esse herói se vê diante da opção de libertar um artefato poderoso que pode revelar os segredos da cidade ou sustentar a memória do que restou dela? Cada escolha não só molda o futuro da cidade submersa, mas também reflete a luta interna do herói com seu passado e suas responsabilidades. Essa construção narrativa cria uma conexão emocional que transforma o simples ato de jogar em uma experiência enriquecedora. Para que isso se concretize, os jogadores devem ser incentivados a desenvolver suas histórias pessoais, permitindo que suas decisões impactem a narrativa maior. É fascinante considerar que dentro desse universo mitológico podem emergir várias reviravoltas. A figura da sereia, frequentemente romantizada na cultura popular, pode ser reimaginada como uma entidade traiçoeira ou uma guardiã da balança entre duas civilizações que ainda buscam coexistir. Essa nova perspectiva não só enriquece o arco narrativo, como também estabelece dilemas morais complexos, fazendo os jogadores questionarem suas próprias convicções sobre o que é certo ou errado. Imagine a sereia, desesperada por sentido em sua própria existência, se aproximando dos jogadores e oferecendo-lhes ajuda, mas com segundas intenções escondidas. Essa interação poderia evocar uma série de escolhas difíceis e dilemas éticos, criando um espaço narrativo repleto de desafios e complexidade. Além do mais, a fauna e flora marinha ao redor da cidade submersa desempenham um papel fundamental na narrativa. Criaturas míticas, como krakens, golems de coral e até dragoas, podem ser incorporadas e servir como obstáculos ou aliados, complicando ainda mais as missões dos jogadores.
Cada criatura pode carregar sua própria história, objetivos e intenções, tornando cada encontro único e repleto de possibilidades. Isso implica que os jogadores não enfrentarão apenas desafios de combate, mas também precisarão explorar a diplomacia e a astúcia se realmente desejarem compreender e interagir com seu mundo. Por exemplo, um encontro com um Kraken poderia não ser apenas um combate. Poderia se transformar em uma negociação em que as alianças formadas e as decisões tomadas moldarão os destinos dos personagens. A flora subaquática possui um papel igualmente vital. Algumas ervas mágicas podem apresentar propriedades curativas ou revelar segredos ocultos se preparadas corretamente. A busca por esses recursos, assim como o entendimento de seu uso, pode servir como um fio condutor para a trama, com cada descoberta trazendo novas revelações. Isso não apenas mantém os jogadores imersos na rica tapeçaria do mundo subaquático, mas também proporciona oportunidades para o crescimento dos personagens e desenvolvimento das habilidades de cada um. A interação com essas plantas pode introduzir desafios que exigem exploração meticulosa, como encontros com guardiões da floresta aquática ou armadilhas naturais que protejam esses recursos mágicos. Conforme continuamos a explorar as profundezas da cidade submersa, é vital entender como esses mitos e histórias se conectam às narrativas de RPG. Este é um local ideal para a construção de contos intrigantes, onde jogadores podem explorar a interação entre os habitantes da superfície e os mistérios que habitam as profundezas. As lendas que cercam cidades submersas, como a mítica Atlântida, oferecem um ponto de partida excepcional para criar aventuras ricas e envolventes. Visualize a crescente tensão quando os heróis são convocados para investigar desaparecimentos misteriosos que ocorrem nas proximidades de uma antiga ruína submersa. Durante essa missão, eles podem descobrir que a cidade é protegida por seres aquáticos, como sereias ou tritões, que guardam um segredo ancestral, um artefato poderoso que deve ser defendido a qualquer custo. O que ocorre quando um dos jogadores é capturado por esses seres? Eles podem se ver forçados a fazer uma escolha entre negociar sua liberdade ou enfrentar um teste de coragem que revelará seu verdadeiro caráter e resiliência. A criação de personagens é fundamental em qualquer jogo de RPG. Considere, por exemplo, um guerreiro impetuoso que perdeu sua família na superfície e vê na descida às profundezas do mar sua única chance de redenção. Ou uma sacerdotisa cujo deus exige que ela recupere um item sagrado que foi perdido na cidade antiga. Essas narrativas pessoais estabelecem laços emocionais profundos entre os jogadores e suas personagens, transformando a experiência de jogo em algo muito mais significativo. Que tal também ter um ladino que, ao se aventurar pelas sombras da cidade, descobre que seu próprio passado está entrelaçado com a história da localidade? Isso poderia desencadear uma série de eventos que atraem todos os jogadores a um clímax emocionante, onde escolhas complexas não apenas moldam o destino pessoal, mas também o futuro da cidade submersa. As mecânicas do ambiente são outra camada essencial a se considerar. O cenário subaquático apresenta desafios únicos, como a necessidade de respirar, limitações de movimento e estratégias para manobrar magias aquáticas. Esses elementos não só introduzem uma nova dimensão aos encontros, mas também podem promover uma sensação palpável de tensão e urgência. Os jogadores podem encarar armadilhas submersas e enigmas que envolvem a temperatura da água ou a pressão intensa do oceano, exigindo raciocínio rápido e um excelente trabalho em equipe. Por exemplo, os jogadores podem precisar reativar um sistema de irrigação subaquática, que não só lhes permitirá respirar confortavelmente, mas também poderá acordar seres ancestrais que guardam segredos há muito esquecidos da civilização. Finalmente, não podemos esquecer das reviravoltas. À medida que os jogadores avançam na cidade, podem descobrir que a verdadeira ameaça não está nos seres aquáticos, mas em uma facção da superfície que atua nas sombras, com planos sombrios de explorar os recursos e relíquias que pertencem às profundezas. Essa revelação acrescenta uma camada de complexidade à história e faz com que os jogadores se perguntem sobre quem realmente pode ser seu aliado. Seriam os seres aquáticos uma ameaça ou possivelmente aliados na luta contra uma opressão maior? Com narrativas assim, os jogadores se sentirão cada vez mais envolvidos, como se estivessem vivendo a história e não apenas jogando um jogo.
A cidade submersa, com suas lendas e mitos, é um campo fértil para a imaginação, onde cada esquina pode esconder novas aventuras e dramáticas revelações. Portanto, prepare-se para navegar neste mundo hipnotizante, onde cada decisão pode alterar o futuro das civilizações, tanto acima quanto abaixo das ondas. Fique atento, porque a aventura está apenas começando!